A indolência espiritual desinteressa pela oração, palavra e comunhão. Paralisação da fé, a pessoa não avança. Por exemplo, os discípulos dormindo no Getsemane, sono da indolência. Jesus ali precisando que eles orassem com ele, porque a oração de intercessão tem uma força poderosa, porque o próprio Jesus falou, o que ligares na terra será ligado no céu, o que ligares na terra será desligado também no céu. Então a oração intercessória, ela é poderosa. Amém? Quem já intercedeu por uma pessoa que sentiu aquilo que a pessoa estava sentindo? Essa é a oração intercessória. Você sente aquilo que a pessoa está sentindo. Então, a indolência espiritual desinteressa pela leitura da palavra, pela oração e pela comunhão. E paralisação da fé, querido. Paralisa a nossa fé. Você não consegue mais ter fé. Porque tudo isso, orar, né, ler a palavra, cumprir os princípios, é fé. Precisamos ter fé. E a indolência paralisa a nossa fé. Mateus 26, 40, 41. Vai falar sobre o jardim do Getsemane, que Jesus chamou os seus discípulos para orar com ele. Mas veio um sono tão pesado que eles não conseguiram orar. E tem pessoas assim, queridos. Pessoas que não conseguem buscar a face do Senhor nem um minuto. Nem um minuto. Não consegue orar. Não consegue orar nem por elas mesmas. Por quê? Porque estão viciadas em pedir. Ora por mim. Vocês oram por mim? Né? Tem até um jargão aí, o crente 6 horas. Vocês oram. Ora por mim. Porque ela mesma não consegue orar. Ela mesma não consegue buscar a face do Senhor. Amém? E que prejuízo a indolência pode causar em nossas vidas? Assim te sobrevirá a tua pobreza como um ladrão. Ela rouba. A indolência rouba a nossa riqueza. Como eu disse, aquele que dorme muito empobrece. A pobreza espiritual, falta de força, ânimo e discernimento espiritual. Vulnerabilidade ao inimigo, atraso no propósito de Deus. Isso aqui é muito preocupante, porque a indolência atrasa o propósito de Deus na sua vida. Aí Deus vem com a bênção, está dormindo. E ele não vai te acordar porque ele é educado. Ele respeita. Aí toda vez que o anjo vem com a bênção, você está o quê? Aí ele volta. O anjo, mensageiro de Deus para te abençoar, está com a bandeja cheia de bênção, bispo. E as pessoas vivem reclamando, o Senhor não me abençoa. Abençoa da direita, abençoa da esquerda, abençoa da frente, abençoa de trás, mas eu não sou abençoado. Por que será? Por que será que você não está sendo abençoado? Porque toda vez que o anjo vem, você está dormindo. Desperta tu que dormes. Levanta dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Amém? Precisamos, querido, acordar desse sono. Sansão, querido, foi dormir no colo de Dalila. O que aconteceu com ele? O que aconteceu com ele, igreja? Perdeu a sua força, perdeu a sua comunhão com Deus, quebrou a aliança com Deus. Olha o que o sono da indolência faz. Quando você dorme muito, você está correndo um sério risco de quebrar a sua aliança com Deus. Isso é muito forte, querido. Terceiro ponto, o chamado para despertar. Efésios 5:14. Pelo que diz, desperta tu que dormes,
E levanta dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Então é momento de despertar desse sono, querido. Nós precisamos despertar desse sono, dessa letargia. A letargia espiritual. Pastor, você está falando palavra difícil. Está na Bíblia isso. Letargia, indolência. Tudo isso está na palavra. Nós precisamos do quê? Nos libertar disso. A letargia paralisa a nossa vida. É uma paralisação espiritual. E eu quero, querido, ressaltar aqui que tudo que você faz para o Senhor, estou falando para o Senhor. Amém? Porque trabalhar na igreja não é para mim que vocês estão fazendo, é para o Senhor. Amém? Vim para a igreja não é para mim, é para me agradar não, é para agradar o Senhor. Tudo que nós fazemos é para glorificar o nome do Senhor. Amém? Como eu disse, eu não falo as coisas porque eu quero me vangloriar aqui, não. Por quê? Porque o Senhor forjou a nossa vida. O nosso descanso não é aqui, Paulo fala isso. Nós estamos aqui nessa terra de passagem. Quem está lendo o livro de Atos aqui, juntamente com o apóstolo? É cada mistério que tem ali, querido. Na vida de Paulo, na vida dos discípulos. Não tinham tempo para descansar. Estavam pregando aqui, daqui a pouco perseguição, eles saíam para outra cidade e ali começavam a ministrar e a pregar. Não tinham descanso. E Paulo fala, né, que o descanso dele não era aqui. Então nós precisamos despertar desse sono, levantar, porque estamos parecendo como mortos. E é isso que o Senhor fala. Desperta tu que dormes, levanta dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Esclarecerá o quê? O que Cristo quer nos esclarecer, querido? É que se ficar dormindo, vai perder tudo, vai ficar pobre. Vai ficar como morto, mas ele quer te esclarecer que não vale a pena ficar dormindo, porque tem muita coisa a se fazer. Amém? Tem muita coisa a se fazer. Acordar, querido, precisamos acordar para a realidade espiritual. Isso, querido, não acontece só aqui na igreja, não. Isso está geral. Olha as cadeiras que estão vazias aí. Algumas pessoas estão doentes. Outras não vieram porque não quiseram. Acordaram indispostas. Isso é fato. Hoje está assim. Quem é mais antigo aqui sabe que ardia no nosso coração de estar na igreja todos os dias. Não é? Eu, pelo menos, eu vivia na igreja de segunda a segunda. Isso adolescente. Não é por quê? Porque fomos ensinados. Fomos ensinados. E se nós, querido, não abrirmos os nossos olhos, quem esteve aqui quinta-feira no curso Habitudes vai saber muito bem disso, que essa geração alfa, a geração alfa, Z, alfa e Z, a alfa é da Lana, do Miguel, Lorenzo, e a Z é do Heitor, da Pietra, Essa geração, preparada ou não, elas vão assumir cargos importantes em todos os âmbitos. E se elas não forem forjadas para assumir esses cargos, querido, será um transtorno imenso. Por quê? Por quê? Porque a facilidade da tecnologia está ao alcance da mão delas. Elas não terão interesse de examinar, de elas
trabalhar a mente para poder mudar alguma situação. Não, elas vão aqui, um clique, já tem a resposta. O que eu devo fazer para melhorar minhas finanças? Clicou, vem a resposta, não vem? Elas não vão saber, porque elas vão estar na dependência do quê? Da tecnologia. Quer ver? Quantas crianças aqui têm Bíblia? Pequenas. Miguel e Lourenço têm. Poucas crianças. Agora a pergunta, quantas têm celular? Todas. Todas têm celular. Estou entendendo que o negócio é preocupante? E se nós não trouxermos os nossos filhos para a igreja, para estar aqui adorando, louvando ao Senhor, quando eles crescerem, eles não terão interesse pelas coisas do Senhor. Isso é fato. A apóstola falou aqui que as nossas mães faziam o culto doméstico. Quem é desse tempo do culto doméstico? Às vezes dava raiva, porque estava morrendo de fome, mas tinha que esperar ali a leitura da palavra, a oração. E às vezes minha mãe se empolgava com a revelação da palavra e demorava 1 hora o culto doméstico dela, ou mais. E a barriga lá, dando nó. Mas que eles fomos ensinados assim. Aí tomava aquele café já meio morno. Mas toda a família reunida. Aí tirava um dia da semana para fazer a consagração da família, que era das 7 a meio-dia. Aí fazia aquela mesa muito bonita ali, porque cada um levava, Os paraenses gostam de mesa cheia. Era cuscuz, tapioca, era tudo. Mesa bonita. E a gente sentado à mesa ali em volta, todos os netos, os primos e tudo, esperando até meio-dia para poder comer. Aí era oração, leitura da palavra, testemunho. Fomos forjados assim. E aí eu entendo que Davi dizia que o prazer dele era estar na lei do Senhor. Ou valia mais estar um dia na presença do Senhor do que 1000 dias fora da presença dele. Por quê? Porque Davi foi forjado assim também. E nós fomos forjados assim. Nosso prazer está na casa do Senhor. Eu, quando falto à igreja, parece que está faltando algo em minha vida. E aí, essa semana, a gente estava até tendo uma conversa com a Axa. Porque ô menina Caxias é ela. Ela vai viajar com a gente e fala assim, a gente vai voltar quando? Porque domingo eu tenho que estar na igreja. Fala, não, a gente volta sábado, não tem problema. Era para a gente viajar no domingo. Fomos depois do culto. Mas poderíamos ter ido domingo de manhã bem cedo. Não negocio. Foi ensinado assim. Foi ensinado assim. Isso é uma virtude, querido. Isso é uma virtude. E aí, precisamos ensinar as nossas crianças, nossos filhos. Porque senão, eles já vão entrar nesse sono da indolência desde pequeno. E como eu disse, é bom dormir. Você vê seu filho quietinho dormindo, você vai querer mexer com ele? Não. Não vai, querido. Aí você dá aquele celular para ele ali e fica lá quietinho, não te perturbe nada. Não vai chamar sua atenção. Não é assim?
As crianças hoje, na hora de comer, faz ali da graça, já põe a telinha assim, ó. Estão comendo com a telinha ligada. Não é? Estou falando daquilo que eu vejo, tá, querido? Eu vejo porque eu tenho netos e eu vejo que os meus filhos fazem isso com meus netos. Né? É uma forma de distração. Porque na minha época, quando o Andrew enrolava para comer, né, e ele demorava cerca de 2 horas para comer, ele não está aqui, ele está lá em cima. E eu falava, você vai apanhar se você não comer. Porque para doce era uma formiga. Agora, para comer, demorava, cerca de 2 horas para comer o prato da comida. Não era assim, irmão? E era assim. E ali não tinha celular, não tinha nada, tinha ali a ameaça. Falava, você vai comer, porque você precisa comer. Era um menino que não gostava de feijão, então eu tinha que inventar comida para ele. E não gosta até hoje. E a esposa também não gosta. Gosta? Mas é a Anaí que não gosta, né, Ney? É a Anaí que não gosta. E ele não gosta de feijão. E não gostava de muitas coisas. A comida dele, assim, não dava vontade nenhuma de apreciar para comer. Que era arroz, carne moída, e não tinha feijão, então era arroz com carne moída. E às vezes ainda colocava farinha na comida dele. Aquela coisa seca. Aí depois que casou, mudou, né? Agora está mais, com o paladar mais aguçado. Mas é assim, querido. Agora assim, as crianças não querem, fica agitada na hora da comida, dá uma telinha para ela, porque telinha vai distrair. E é bom, porque deixa a gente sossegado. Mas isso pode ser perigoso, porque é uma distração. Amém? Estão gostando ou não? Então, aplauda o Senhor aí, glorifica o nome dele. Por exemplo, o filho pródigo estava no sono da indolência. E ali chegou com o pai e disse, pai, me dá a parte que me pertence aí. E foi morar em terra longínqua. Enquanto você está no sono da indolência, nada te perturba. Né? Nada te traz estresse. Você está no sono da indolência. Só que os recursos foram acabando. Aí a fome bateu. E diz a Bíblia que ele começou a ter desejo de comer comida de porcos. E aí ele despertou do sono da indolência. E disse, levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E dir-lhe-ei, pai, pequei contra ti perante os céus, já não sou digno de ser chamado teu filho, faz-me como nos teus jornaleiros, que tem abundância de pão, enquanto eu aqui estou perecendo de fome. Ele despertou, querido, do sono da indolência. Porque o sono da indolência nos leva a fazer coisas que nós nem imaginamos. Como, por exemplo, pedir a herança para o pai vivo. Geralmente nós recebemos herança quando o pai morre, né? O pai estava vivo. O pai estava vivo e ele, me dá minha herança aí, velho. E foi gastar. Então, quando nós estamos no sono da indolência, é assim. Mas eu quero declarar e profetizar que muitos acordarão desse sono hoje, em nome de Jesus. Amém? Precisamos acordar para a realidade espiritual, reacender o fogo de Deus, a oração e a santidade, agir no propósito de frutificar. Amém? Você recebe essa palavra, querido? Olha que interessante, o sono da indolência é confortável, mas perigoso. É confortável, mas é perigoso.
É hora de vigiar e se revestir da armadura de Deus. Efésios 6:11. Amém? Efésios 6:11. Eu vou te dar um segredo. Vamos ver melhor, revelar um segredo. Todo dia, ao acordar, pede para o Senhor renovar tuas armas espirituais. Leia Efésios 6:10. Se você ler todo dia e pedir que o Senhor renove as suas armas espirituais, você vai ter um dia maravilhoso. Porque todo dia o inimigo vem com armas novas para te enfrentar. Aí você está lutando com armas velhas. Aquelas armas já estão embotadas, estão cegas, não consegue cortar mais nada. Aí você tem que fazer muito esforço para cortar, para dar um golpe certeiro. Mas se você pede para o Senhor renovar as suas armas espirituais, o inimigo vem, opa, minha arma está afiadinha. É um corte só. Degola a cabeça da serpente. Não precisa pôr muito esforço. Então nós precisamos despertar do sono da indolência. Desperte, querido. Não deixe que o inimigo roube o seu tempo, sua força e sua fé. Diga para a pessoa que está do seu lado, querido, não deixe que o inimigo roube seu tempo, sua força e sua fé. Desperta. Aplauda ao Senhor, querido. Precisamos despertar. E como eu disse, nós somos forjados para isso. Graças a Deus eu nunca tive preguiça nem de trabalhar, nem de fazer a obra do Senhor. Que quantas vezes a gente ia atender casais, né, amor? Ia atender casais, saía 4 horas da manhã. Aí deixava ela em casa e ia trabalhar. E trabalhava o dia todo de pé. O dia todo de pé. Aí voltava, tinha que ir para a igreja, tomava banho, arrumava, pegava os filhos e ia para a igreja. E era assim a nossa vida. Mas eu tenho certeza que tudo isso foi uma semente plantada. Porque tudo que você faz para o Senhor tem recompensa dele. Amém? Tem recompensa dele. Então, querido, faça as coisas como para o Senhor. Não é para mim que vocês estão fazendo. Vir à igreja não é para mim. Fazer os cursos não é para mim. Participar de veredas antigas não é para mim. Ir para o encontro com Deus. Ah, mas o financeiro está ruim. Deus proverá, querido. Porque quando você investe no reino, a resposta é garantida. Entenda isso. Qualquer investimento que você faça no reino de Deus, estou entendendo? Qualquer investimento que você faça no reino de Deus, o retorno é 30, 60 e 100 por 1. Nunca vem na mesma proporção. Entenda isso. Todo investimento no reino de Deus vem a 30, 60 e 100 por 1. Por exemplo, se investe 100, você vai receber quanto? No mínimo 130, certo? Investe 100, recebe de volta 130. Recebe 100 a 60, 160, certo? E recebe e investe 100 a 100, 200. É a conta. Pode ler lá na palavra. E qual é o investimento hoje que te dá 30%? Me diz. Só o altar. Só Deus. Você investe você investe 100, 30, 60 e 90. É a conta. E isso vai depender da tua fé. Deus fala assim, acho que ele tem fé para 30. Então, te devolve 30%. A mais do que você investiu. Não é? Porque a nossa poupança hoje, querido, você coloca R$1.000,
Você vai ver o mês que vem tem 980. Que é o contrário. Ele te dá 0,5%, ele te rouba da taxa ali mais 40, 50 reais, não é assim? É assim. Dando menos de 1% a poupança. Tem algumas rendas aí, fixas ou variáveis, que ainda te dão 1,5%. Mais do que isso. Não mais que isso. Agora, no reino de Deus, não. Tudo que você faz, você recebe a 30, a 60 e a 100 por um. Amém? Então faça como para o Senhor. Né? Levante, desperte desse sono. Fique de pé. Precisamos despertar, querido. E contagiar quem está dormindo ao nosso lado. Porque tem gente dormindo ao nosso lado.